Nem todo mundo é filho de Deus. Nem todo mundo. O mundo costuma dizer, eu também sou filho de Deus, muitos dizem. Eu também sou filho de Deus. A pessoa acha que só o fato de nascer ser humano, já automaticamente lhe concede o título, a posição de filho de Deus. E não é isso que a Bíblia diz. Nem todo mundo é filho de Deus. E quem está falando isso não sou eu. E você vai aprender sobre isso agora nas Escrituras. E nós vamos desbancar esse mito que engana muita gente, que faz muita gente ficar dentro da igreja, mas não ser filho nem filha de Deus. Aí fora nem se fala, mas vamos falar de dentro da igreja. Por que a pessoa não é filha de Deus ao nascer do pai e da mãe? E é o que você vai entender agora aqui, nessa passagem do Evangelho de João. Se você tem a Bíblia aí, João capítulo 1, a partir do versículo 11. Está falando do Senhor Jesus. Veio para o que era seu. Jesus, está falando de Jesus, da vinda do Senhor Jesus a este mundo. Ele veio para o que era seu. E os seus não o receberam. O que ele está falando? Ele está falando sobre quem? Quem eram os seus que não o receberam? Os judeus. Jesus veio oferecer a salvação por promessa, primeiro à nação escolhida, aos descendentes de Abraão. Então Jesus está dizendo aqui, o Evangelho está dizendo, os que eram dele não o receberam. Jesus foi rejeitado em Israel e é até hoje. Até hoje em Israel, se você fala em Jesus, o judeu, ele não quer ouvir o nome de Jesus. Porque os líderes religiosos envenenaram o nome de Jesus, eles preferem ouvir o nome do diabo do que o nome de Jesus. Porque a religiosidade cegou o entendimento deles. Então diz o texto mais. Mas a todos quantos o receberam, aí já não está mais limitado aos filhos de Israel, aos da nação de Israel, mas sim a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de quê? Serem feitos filhos de Deus. Olha só, para que dá o poder para alguém ser feito filho de Deus, se todo mundo que nasce já é automaticamente filho de Deus? Não faz sentido, concorda? Se todo mundo que nasce é filho de Deus, não faz sentido dar poder, Jesus dá poder para alguém ser feito filho de Deus, não. O poder que ele dá é porque a pessoa só é nascida de Deus, ela só se torna filha de Deus quando? Como diz aqui, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de quê? O sangue, quer dizer, pai e mãe. Quem nasceu de Deus não é porque nasceu do pai e da mãe, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa a vontade da carne? A própria vontade. A pessoa dizer assim, eu também sou filho de Deus, isso não faz ninguém filho de Deus. Você falar, eu sou filho de Deus, você ter vontade de ser filho de Deus, não te faz filho de Deus. Então, quem nasce de Deus não é nascido do sangue, do pai e da mãe, não é nascido da própria vontade, eu quero ser filho de Deus, não é nascido, como ele diz, da vontade do homem, que significa, eu quero que o meu filho seja filho de Deus. Não adianta você querer que o seu filho seja filho de Deus. O seu filho tem que crer em Jesus. Então, não é da vontade do homem, eu quero que você seja filho de Deus, eu quero que todos sejam filhos de Deus, mas não adianta. A minha vontade não vai fazer você filho de Deus. Então, os nascidos de Deus, os filhos de Deus, não nasceram de sangue, não nasceram da vontade própria, não nasceram da vontade de terceiros, não nasceram de nenhuma interferência humana, mas de quem? De Deus, diz o fim do versículo. Nasceram de Deus. Quer dizer, a pessoa tem que nascer de Deus para ser
filha de Deus. Ela tem que nascer de Deus. Como que acontece esse nascimento de Deus? Quando você vê o nascimento do Senhor Jesus, quando ele veio a este mundo, como se deu o nascimento de Jesus? Jesus tinha que ser homem, o ser humano. Então, Deus escolheu uma virgem para dar a luz a ele como ser humano. Então, o Espírito Santo desceu sobre Maria. O Espírito Santo desceu sobre ela e ela concebeu, ela engravidou. A semente do Pai foi colocada nela. E ela então engravidou e concebeu ao Senhor Jesus, dando assim o caminho para o novo nascimento. Quem nasce de Deus também, quando o Espírito Santo desce sobre a pessoa, como desceu sobre Maria, quando o Espírito Santo desce sobre a gente, então ele nos gera, nos faz filhos de Deus, nova criatura, nascidos de Deus, gerando aqui no nosso caráter, no nosso ser, uma nova criatura, uma nova mente. Eu não tenho mais a minha natureza humana, terrena, somente. Sou terreno, como Jesus era terreno, ele tinha a parte humana dele, mas espiritualmente ele era filho de Deus. Quando ele se batizou no Rio Jordão, você pode ler aí, se você quiser, voltando agora lá em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, nós temos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos Jesus, o Filho, descendo as águas do Jordão, sendo batizado por João Batista. Quando ele sobe, sai do rio, o Espírito Santo desce sobre ele. E a voz do céu, dizendo assim: eis que uma voz dos céus, versículo 17, eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem tenho prazer. Então nós temos o Filho, o Espírito Santo descendo sobre ele, e a voz do Pai do céu, dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. É assim que uma pessoa nasce de novo, nasce de Deus, quando ela se arrepende, ela reconhece os seus pecados, desce as águas do batismo, que é o batismo do arrependimento. Ela desce as águas do batismo, decide viver uma vida nova para Deus a partir do batismo, e então o Espírito Santo vem sobre ela, ela recebe o batismo no Espírito Santo, e ali ela é gerada uma nova criatura, uma nova pessoa, com as características do seu Pai. Assim como você, eu tenho certeza que se eu olhar para você, e seu pai e sua mãe estiverem do seu lado, que te geraram, eu vou ver características físicas deles dois em você. Nariz de um, olho de outro, cabelo de um, cor da pele do outro. Alguma coisa você tem dos dois, porque você saiu deles. Então você tem as características deles, não é verdade? Então, sempre as pessoas gostam de falar das crianças: a cara do pai, ou a cara puxou a mãe, não é isso? Porque a gente pega as características físicas do pai e também temperamentais. Muitas vezes o temperamento, você herda parte do temperamento, porque você saiu daquela pessoa, daquelas pessoas. Então, quando você nasce de Deus, o que é que tem que acontecer com você? Tem que ter as características de Deus em você. Você tem que começar a demonstrar. As pessoas que olham para você têm que começar a falar: é a cara do Pai. Não o Pai físico, mas o Pai celestial. É quando as pessoas às vezes falam assim: poxa, eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você.
Você está diferente, você mudou, você está assim, está assado. Quando as pessoas começam a ver Deus em você, naturalmente, sem você forçar nada, naturalmente elas começam a ver Deus, até você começa a ver Deus em você, porque os seus comportamentos mudam. Então, quando o Espírito de Deus está dentro de você, e você nasceu de Deus, a sua vida tem que refletir as características do Pai. Se isso não aconteceu com você, você dentro da igreja, e isso não aconteceu com você, você não nasceu de Deus ainda. E isso é um problema sério, porque se você não nasceu de Deus, você não vai ser salvo, você não vai estar com o Pai. Deus quer que todos nasçam dele, por isso Jesus veio a esse mundo, para dar o poder a todos os que creem nele, de serem feitos filhos de Deus. Então isso tem que acontecer com você. E como é que você sabe que você nasceu de Deus? Como é que você sabe que aconteceu com você? Ora, como que aconteceu com Jesus? Ele desceu às águas, logo que ele saiu, o Espírito Santo desceu sobre ele, e a voz do céu falou: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. A voz do céu confirmou. Você sabia que quando você nasce de Deus, essa voz do céu confirma também? Você não ouve uma voz do céu, mas você ouve aqui dentro. A voz do Espírito Santo fala dentro de você e confirma que você é nascido de Deus. Vou mostrar isso para você agora. Abre aí a Bíblia em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, quer dizer, segundo a sua vontade, morrereis. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes as obras do corpo, vivereis. Quer dizer, o Espírito Santo, ele nos ajuda a dominar as obras da nossa carne, a nossa vontade. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe poder para ter controle sobre a sua vontade. Então, você não deixa de ter vontades erradas. Você não deixa de ter vontade. A vontade vem porque você é humano. Mas quando o Espírito Santo está em você, ele te dá o poder de dizer: não, não vou fazer. Você se sente tentado a mentir no momento que a verdade vai te prejudicar. Como você talvez fez tantas vezes no passado, você só contava mentira. Era normal para você, natural. Conta uma mentira, resolve logo o seu problema na hora, entre aspas. Mas quando você tem o Espírito de Deus, vem aquela vontade: já podia mentir, se eu falar a verdade vai complicar para mim. Mas o Espírito Santo te dá coragem para falar a verdade e desagradar quem tiver que desagradar, até sofrer o dano, mas não desagradar a Deus. Você tem vontade. Você era viciado em pornografia, você era viciado em mulher, viciada em chamar a atenção dos homens. Essa vontade da sua carne está aí dentro de você. Talvez não está tão forte quanto antes, mas ela não morreu, ela está aí, está adormecida, ou querendo ressuscitar. Quando vem essa vontade em você, se você tem o Espírito Santo te dá o poder de dizer: não vou fazer isso, porque isso aqui desagrada a Deus, vai destruir minha vida, enfim, eu não quero isso. Então, você sai daquele caminho de tentação e você faz o que é certo. O Espírito Santo te dá o poder de fazer isso. É o que está dizendo aqui. Aí vem o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Pode marcar aí. Esses são filhos de Deus. Não são todos. Quem é filho de Deus segundo a palavra? Quem é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus guia você. O Espírito de Deus te orienta. Ele te guia e obviamente você segue, você obedece. Porque ele não te força a seguir, mas você obedece. Então você é guiado pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de
adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba. Abba quer dizer pai em hebraico. Abba, pai. Quer dizer, não recebemos o espírito de escravidão. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o espírito de escravidão sai dela. Nós costumamos dizer, você muitas vezes vê a pessoa manifestar demônio aqui, especialmente nas reuniões de sexta-feira, há demônios que manifestam nas pessoas, a gente expulsa o demônio e sempre ensina para a pessoa, olha, você só estará liberto quando o Espírito Santo estiver na sua vida. Você tem que buscar o Espírito Santo. A pessoa é liberta não quando o espírito de demônio é tirado dela, mas quando o Espírito Santo entra nela. Aí o demônio não pode mais entrar. Se eu expulsei o demônio, mas o Espírito Santo ainda não entrou, ela está vazia. O demônio pode voltar. Mas quando ela tem o Espírito Santo, o demônio não pode mais entrar. Então sai o espírito da escravidão. Escravidão de quê? Escravidão do pecado. Escravidão de tudo que escraviza o ser humano. O que escraviza o ser humano? Pecado. Vício. A pessoa é livre de vício. Você tem o Espírito Santo, você não é mais escravo de vício. Acabou o vício. Como é que você diz, eu tenho o Espírito Santo, mas você é viciado? Não é? Você não tem o Espírito Santo. Você diz que tem, mas não tem. Tem muita gente hoje dizendo que tem o Espírito Santo, mas não tem. Por quê? Porque a vida não condiz, não tem os traços do Pai. A vida dela não condiz com quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é espírito de escravidão. Então, se você é viciado ainda no pecado, viciado em qualquer tipo de vício, você não consegue perdoar a pessoa, você é aquela pessoa que guarda no seu coração a mágoa, ou dá aquele tipo de perdão assim, tá bom, eu te perdoo, mas some da minha frente. É esse tipo de perdão que você dá para a pessoa. Você não quer ver a pessoa mais na sua frente. Se você tem o Espírito Santo, você consegue perdoar, virar a página e olhar para frente, como Deus faz com a gente. Vai, não peques mais. Se ela mudou ou não, problema dela, mas o seu problema é perdoar, limpar o teu coração. Então, se você tem o Espírito Santo, você não é mais escravo da mágoa, você não é escravo da moda. O que é ser escravo da moda? Nesse mundo, muita gente é escrava da moda. Ela quer ficar na moda. Nada errado com você se cuidar da sua aparência, mas o que é escravo da moda? A pessoa, se sai, ela compra uma roupa hoje, semana que vem sai outra, e sai uma matéria que diz assim, ó, essa moda que estava semana passada, está fora já, você tem que ter essa aqui agora. Pronto, ela já não veste mais aquela roupa, ela é escrava da moda. Ela é escrava de ter tudo da última geração, tudo do que os amigos têm, porque ela acha que o valor dela está nisso. Ela procura, porque ela não tem valor próprio. Quem não é nascido de Deus é órfão. Lembra que Jesus falou? Não vos deixarei órfãos. Quem não tem o Espírito de Deus, não é nascido de Deus, é espiritualmente órfão. Qual o problema do órfão? Qual o problema da pessoa que foi abandonada pelo pai? Muitos de vocês tiveram essa experiência. Qual o problema da pessoa que foi abandonada pelo pai e pela mãe? O problema dela é o seguinte: ela sempre busca alguém que vai amá-la, que vai valorizá-la. Ela está sempre tentando conquistar a aprovação das pessoas. Não, meu pai me abandonou, vai que foi minha culpa, vai que eu não fui um bom filho. Ele não me amou, não teve amor suficiente para ficar comigo, para cuidar de mim. Minha mãe me abandonou. A pessoa fica para sempre naquela busca eterna de alguém que venha validá-la, que venha amá-la. Quer dizer, a pessoa que não tem o senso de valor, ela busca valorização externa, em coisas que ela tem, que ela possui. Então, por isso ela quer sempre ter alguma coisa que mostre o valor dela, tirar uma foto naquilo que ela acabou de comprar, quer mostrar, quer ostentar, ou as pessoas que estão com ela. Tem gente que não consegue deixar de ir a uma festa, não consegue deixar de estar com os amigos, de viajar em lugares exóticos. Ela acha que aquilo ali faz ela ser valiosa. Mas a pessoa que nasceu de Deus, o que a voz do céu falou de Jesus? O que a voz do céu falou quando Jesus saiu do Jordão? Este é o meu filho
amado, em quem eu tenho prazer. Quando você tem essa voz do céu aqui dentro de você, falando para você, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando você tem essa voz do céu, o Espírito Santo aqui dentro falando isso para você, meu amigo, você não precisa de mais nada, nem ninguém que venha dizer para você qual é o teu valor. Não precisa, porque você já tem o teu Pai Celestial dizendo que você é filho amado e que Ele tem prazer em você. Entendeu? É isso que ele falou mais aqui, continuando. Então ele disse: não o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Quer dizer, nós fomos adotados, fomos assumidos na família do Pai, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica, quer dizer, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Lembra que eu falei da voz do céu? A mesma voz que falou lá, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, essa voz é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, dentro dela, o Espírito testifica com o Espírito dela que ela é filha de Deus. Então como é que você sabe que você é filho de Deus? Não é porque eu falei, não é porque você quis, porque você achou, porque você desconfia que é, não. Porque o Espírito Santo testifica, você é meu filho amado. Essa voz tem que estar dentro de você. Não é uma voz audível, mas é a voz que confirma, é a voz do Pai, a aprovação do Pai que confirma que você nasceu de Deus. E quando a gente nasce de Deus, concluindo agora, o versículo seguinte, versículo 17, diz: e se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus. Imagine, herdeiro de Deus. Eu fico lembrando, às vezes você vê notícias, né? Pessoas aí, filhos que nasceram de pessoas famosas, pessoas ricas, vão para a justiça para tentar provar que é filha, não é? Não teve aí uma pessoa que quis provar que era filha do Pelé, não teve? E outros tantos, não, eu sou filho dele, está aqui, faz a prova do DNA. A pessoa quer provar que é filha daquela pessoa, normalmente rica. Ninguém quer fazer teste de DNA do mendigo. Já percebeu isso? Hã? Não, você é meu pai, mas eu sou mendigo. Não, mas eu quero que você bote o meu nome. Ninguém faz isso. Só do rico. Curioso isso. Ninguém quer fazer teste de DNA do pobre. Mas, olha só, aqui diz, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, quer dizer, nós somos irmãos de Jesus, nós nos tornamos tanto filho de Deus quanto Jesus, porque se eu sou co-herdeiro de Cristo, quer dizer, o que Ele herdou do Pai, eu também herdei, eu também tenho o mesmo direito, quando eu recebi o mesmo Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Você não é herdeiro do Pelé, você não é herdeiro de homens, você é herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Meu Deus, qual é a herança que Deus tem para nos dar? Tudo. Você tem direitos. Como ele fala, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quer dizer, você não é herdeiro só das coisas boas, você também é herdeiro das tribulações. Você pensa que é herdeiro de Cristo, então você tem que também passar por algumas lutas, como Ele disse que a gente passaria. Quando você é herdeiro de Deus, quando você é filho de Deus, então você tem direito. Qual o direito que Jesus conquistou na cruz para nós? Conquistou a cura, a saúde. Então a sua cura é herança conquistada na cruz, você tem direitos.
de cobrar essa cura, essa saúde para Deus. Você está doente, você tem o Espírito Santo, você é filho de Deus, cobre de Deus a sua herança de saúde. A senhora deu testemunho que foi diagnosticada com câncer no rosto, lá tal, ficou cega. Alguns de vocês devem ter visto no propósito. E quando o médico foi dar notícia para ela, olha, você tem câncer disso, daquilo, tal, acho 2, 3 tipos diferentes de câncer. Ela começou a rir. E o médico falou, a senhora não está entendendo o que eu estou falando, não? Não, estou entendendo, doutor. Mas ela, cheia do Espírito Santo, não ficou abatida com aquela notícia. Não ficou abalada. Ela recebeu a notícia com leveza. Doutor, tudo bem, faz o que tem que fazer, o resto Deus vai fazer um milagre. Como filha de Deus, ela sabia que Deus iria fazer alguma coisa, ela não sabia como nem quando, piorou antes de melhorar, mas ela foi curada. Por quê? Porque ela creu, usou a fé, é direito dela, é direito do filho, amém? Você está passando problema financeiro, você tem direito, você é herdeiro do Pai que é rico, o dono do ouro e da prata, ele é rico, você tem direito. Mas esse direito, é claro, Deus não vai fazer chover notas de R$200 na sua cabeça. O direito vem de você agir a sua fé, de você crer que como filho de Deus, você não está limitado pelas coisas que as pessoas deste mundo dizem que você está limitado. Aí fora as pessoas falam o quê? Para você crescer financeiramente, você tem que ter gente grande na empresa para te promover. Não adianta você estudar, você tem que ter, se não tiver alguém para te promover, para te ajudar, para te encaixar, você não vai conseguir não. É o que falam, não é isso? Pois é, você pode até falar assim, gente grande, quão grande você quer? Quão grande? Porque eu sou bem conectado, você não conhece meu pai, você não conhece o meu pai, então você tem o maior, o Pai Celestial, você não está limitado ao que as pessoas falam por aí, as politicagens que as pessoas falam por aí, você está conectado com as promessas de Deus para a sua vida. Então você tem direito, quer você seja uma pessoa estudada ou uma pessoa analfabeta, o Espírito de Deus te dá o poder de prosperar, de crescer, Ele te ensina. Amém? Nós temos visto aí testemunhos magníficos de pessoas que eram mendigas, agora são empresárias, não tem estudo, nem ensino fundamental, mas são patrões de profissionais, e pagam os seus profissionais. Quer dizer, Deus faz o que Ele prometeu fazer. Ele é grande, Ele tem prazer de pegar as coisas loucas do mundo, as pequenas, as fracas, e colocá-las lá em cima, para que todos vejam a glória dEle. Então quando você é filho de Deus, você tem direito, você é herdeiro. Amém? Compreenderam? Ficou claro para você? Todo mundo é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Quem nasceu de Deus. Quem nasceu de Deus. É filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo manda ir para lá e você vai para cá, você não é filho de Deus. O filho de Deus é quem é guiado pelo Espírito Santo. Quem nasceu de Deus pela fé no Senhor Jesus. Recebeu o poder de ser feito filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Você tem direito às coisas que o Pai prometeu. Então use a sua fé. Esse direito não quer dizer você ficar com o braço cruzado esperando, vou receber tudo. Não. Assim como as pessoas aí fora têm direito, mas têm que ir atrás dos direitos, você tem que ir atrás dos seus direitos no altar. O altar é o tribunal da fé. Aqui você apresenta as suas razões, as suas causas. Aqui você cobra a lei, a palavra de Deus. Tem que cumprir, meu Pai, foi o Senhor que prometeu. E pelos direitos da minha fé, eu estou cobrando a minha herança. Assim você muda a sua história.